Ponha um arco-íris na sua moringa, Paulo Diniz. Ponha um arco-íris na sua moringa, fique lelé da cuca num dia de sol, praia de Ipanema, semanal sorrindo, vai na Montenegro, toma um chopp e sai. Ponha um arco-íris na sua moringa, é lúcido, é válido, inserido no contexto, que eu não tenho um nome muito natural, caminho procurando pela Mossagal. Papo com Hugo Bidê, vem, sou um universal, Charles precisa voltar para ficar. Eu acabei de fazer uma leitura de um poema, a letra de uma música. Aqui diz que a composição é de Odibá, Paulo Diniz. Eu não sei quem é Odibá, não sei quem escreveu a letra. É possível que o Paulo Diniz tenha musicado essa letra, tá certo? Aqui dá mais informações sobre o significado, tá certo? Mas eu acho fraco aqui o significado. Aqui fala, propõe uma visão otimista e descontraída da vida. Eu não penso que é assim, tá certo? O cidadão só põe uma visão otimista e descontraída na vida quando ele tá bem, rapaz. Quando ele tá seguro economicamente, quando o cara tá fudido. Veja que o Paulo Diniz, se a gente for ver a biografia dele aqui, ele nasceu numa cidade chamada Pesqueira, no sertão de Pernambuco, tá certo? E eu já passei por Pernambuco, passei pela localidade chamada Colônia, onde eu fiz noviciado. E a vida por ali, rapaz, não tinha a menor condição de ser otimista nem descontraída, tá certo? Penso que talvez ele estivesse ali no Rio de Janeiro, sabe? Que ele fala de Simonal, fala de Gal, tá certo? Mas eu penso que ele era um fudido, certo? Um poeta fudido. E os caras que se dedicam em geral, sabe, à arte, sabe, são pessoas que não vão encontrando caminhos no mundo econômico, tá certo? No mundo empresarial, pelo menos, tá certo? Vai ver que ele sendo de uma cidade de pobreza, o Lula nasceu nessas mesmas condições, porra, lá no Cafundó dos Judas, tá certo? E foi trazido pela mãe dele num pau de arara para São Paulo. E o Paulo Diniz também, ele nasceu em 40, o Paulo. Acho que Lula e Paulo talvez tenham nascido nas mesmas condições. Eu sei que sim, e talvez no mesmo tempo, mas eu não vou ver aqui, sabe, a biografia do Lula agora não, tá certo? Mas foi um fudido também, nascido em Pernambuco também. Paulo deve ter pegado um violão ali, sabe, ao redor, tá certo? E aprendido umas posições e começou de repente a cantar, começou a reproduzir músicas ali de compositores locais e vai ver de compositores nacionais. Creio que o Roberto Carlos não estava na hora ainda, tá certo? Mas havia, quem sabe, aqueles cantores de serenatas, de músicas da MPB tradicional. E ele foi quebrando por ali, tá certo? E chegou a ousar fazer composições. E eu penso, quando ele diz assim, põe um arco-íris na sua moringa, sabe? Eu penso que ele está pensando em alguma substância, sabe? Alguma substância química aí, sabe? Para tirar aí, sabe? Uma cachaça ou coisa assim. Eu fico imaginando os poetas, de um modo geral, o pessoal que envereda, rapaz, no mundo da estética. Outro dia eu fiz uma distinção entre estética e ética. E eu penso que isso é verdadeiro. Eu estou aqui com uma aba aberta falando sobre Nietzsche, uma aba que eu digo na internet, no meu notebook, falando de Nietzsche, onde Nietzsche discorre, vendo ali, sabe, coisas que ele aprendeu ali, sabe, lendo documentos antigos sobre a cultura grega, sobre os poetas gregos, tá certo? E ele conheceu ali conheceu Apolo e conheceu Dionísio, que são dois deuses gregos, tá certo? Dois filhos de Zeus. Aliás, Zeus foi o pai de todo mundo. E o Dionísio era aquele cara desencontrado, o filho pródigo, tá certo? O cara errado, tá certo? E ali, sabe, o cara de má fama. Já o Apolo era o cara centrado, sabe? Entre Jacó e Esaú, o Dionísio era Esaú, tá certo? E Dionísio era Jacó, tá certo? A mãe de Jacó gostava mais dele, tá certo, do que de Esaú. E, sabe, operou uma fraude, tá certo, com ali o direito de sucessão, sabe, que pertencia a Esaú. Rapaz, olha, as mães não prestam às vezes, olha. Mas aí, rapaz, como ela estava no campo da política, tá certo, ela estava pensando no futuro, estava pensando à frente, tá certo, estava pensando
Ele estava pensando na longevidade da família, não é longevidade da família que eu quero dizer. Ela estava pensando, rapaz, naquelas coisas que pensavam ali na medievalidade os proprietários, sabe, quando deserdavam, tendo uma família numerosa, sabe, eles deserdavam todos os outros e deixavam só o primogênito, sabe, de preferência varão, para fazer a sucessão, sabe, para garantir ali, sabe, para garantir ali a hereditariedade, tá certo? O legado, sabe? Fazer o legado ir para frente, tá certo? E eu penso que a mãe de Jacó operou a mesma coisa, tá certo? E escolheu o cara centrado, rapaz, o Apolíneo, certo? Um Apolíneo, certo? No caso Jacó, tá certo? Pô, bicho. O Nietzsche, ele contribuiu, ele tem as contribuições desvairadas dele, mas tem, tá certo? E o Nietzsche foi um quebrador, foi um iconoclasta, tá certo? Como querem hoje, rapaz, sabe, esses putos aí, sabe, da extrema-direita fazer, tá certo? Só que o Nietzsche fazia com intuitos metafísicos, intuitos idealistas, tá certo? Aí, sabe, com alguma intenção, com alguma retidão, com alguma boa-fé, digamos assim, tá certo? E os caras que operam hoje, aqueles caras, rapaz, que vieram marchando lá de Porancatu, acho que é Poroncatu, não sei, aquela cidade mineira ali na fronteira com Goiás, tá certo? 50 quilômetros de Goiás, os caras uns fraudulentos, tá certo? Fraudulentos como fez Vorcaro, agora eu não entendo, rapaz, sabe, esse tal de Vorcaro. E como é que ele foi passando, ele se foi aproximando ali, sabe, do pessoal da Faria Lima, tá certo? Aquele pessoal ali do dinheiro, aqueles operadores de fundos financeiros, de fintechs, sabe? E banqueiros também, tá certo? Esses caras aí, rapaz, que se alimentam, que comem dinheiro, rapaz, porra, cara, é foda. E ele foi se aproximando, ele veio de Minas, de uma cidade ali, não sei se é ali, como é que chama aquela cidade? Não lembro a cidade do Vocário, mas eu não vou ver a biografia dele agora também, tá certo? Eu estou olhando aqui para o smartphone, estou com 7 minutos de vídeo, certo? Eu tentei fazer essa gravação de primeira mão, não consegui, tentei uma vez, não consegui, faltou energia na bateria. Eu troquei a de dispositivo, fui para cima, mas o outro acusou falta de espaço para armazenamento, tá certo? Rapaz, eu tenho que comprar um equipamento melhor para fazer esses meus vídeos. Aí, rapaz, tentei fazer 2 vezes aqui o vídeo, não consegui. Só na terceira foi que engrenou. Por isso que eu estou olhando agora aqui, são 7 minutos. Aí eu só sei dizer, rapaz, que esse cara, esse tal de Vorcara, ele veio ali, de Nova Lima, eu acho, em Minas Gerais, eu não sei. Eu acho que é Nova Lima, não sei. E veio aí, rapaz, com sabideza. Lá na cidade dele, rapaz, todo mundo estuda direito financeiro, tá certo? As escolas ali, as escolas aí de classe média, tá certo? Tem essa preocupação com o direito financeiro. E o cara, desde cedo, não sei quem são os familiares dele, tá certo? Os pais aí, os aderentes ao redor. Sei que esse cara foi orientado aí a fazer, sabe, educação financeira e se meteu no mundo das finanças, se meteu nesse mundo aí das máquinas, no mundo daquele cara do site, do fundador do ICL. Como é que chama ele? Eu não vou lembrar o nome dele agora. O cara tá alucinado, rapaz. O cara vem do mundo sujo, sabe? Do mundo sujo, do mundo das finanças, tá certo? E quer ser aceito, rapaz, sabe? Quer ser aceito na marra, sabe? Não dá, bicho, sabe? Não dá, não tem condição. Uma liderança, ela não se impõe de cima para baixo, tá certo? Ela nasce, tá certo? E vai por ali, sabe? Rastejando, sabe? Vai por ali, sabe? Ali feito água, a água descendo, sabe? Correndo na superfície, entendeu? Vai para a esquerda, vai para a direita, etc e tal, entendeu? E esse cara, o Eduardo Moreira, eu estou falando do Eduardo Moreira, tá certo? E ele vem aí e tenta fazer contribuir, sabe? Contribuir com o progressismo da humanidade, digamos assim, o progressismo do Brasil, mas ele enfrenta muita dificuldade, tá certo? E esse Vorcaro, sabe, vem também, o Moreira é do mundo das finanças, ele diz aí, o pessoal que ele foi banqueiro, não sei como é que é isso, o negócio de ser banqueiro, qualquer um pode ser banqueiro, o Vorcaro conseguiu isso, rapaz, comprou aí, não sei como ele comprou, sabe, adquiriu aí uma empresa bancária falida, tá certo? E, sabe, conseguiu aí, sabe, orientar e não sei quem apoiou. Aí eu só sei dizer, rapaz, que esse cara tem 2 aspectos aí. Primeiro, ele pegava dinheiro, sabe,
dinheiro de fundos de previdência, tá certo? De fundos previdenciários, tá certo? Eu já trabalhei num órgão de assistência e previdência municipal aqui em Belém do Pará, tá certo? E lembro de umas reuniões que eu fazia para ver essa questão de aplicação dos fundos da Previdência, porque no caso Belém, ao invés de deixar os seus servidores operando com o INSS, resolveu criar um fundo próprio, tá certo? Da Previdência Municipal. E eles pegavam ali, havia essa preocupação, sabe, em fazer investimentos com esse dinheiro que era recolhido mensalmente, tá certo? Para fazer render frutos para o futuro, tá certo? Frutos financeiros. E aí esses caras pegavam, sabe, dinheiro desses fundos assim, de previdência, tá certo? E aplicavam, rapaz, no Banco do Vorcaro, veja, bilhões, tá certo? Ora, no que, porra, os caras jogavam bilhões ali, sabe, dentro do banco, o Vorcaro, sabe, tratava imediatamente de drenar, sabe lá pra onde, rapaz, esse dinheiro, rapaz, sabe? Drenar não sei pra onde, tá certo? Aí depois começou a pipocar, tá certo? Ele vendia títulos para garantir o dinheiro que ele recebia, tá certo? O cidadão, o operador do fundo da entidade oferecia o dinheiro, olha, eu tenho aqui 1 bilhão de reais aí, tá certo? E depositava esse 1 bilhão e recebia algum documento para assim, um recibo. Ele recebia, pegava um recibo de depósito bancário, tá certo? E o Vorcaro pegava esse dinheiro, rapaz, distribuía, rapaz, para todos os políticos aí para depois dar apoio, certo? Ele montou uma rede de apoio aí, sabe, aí, sabe, aí ele contava que ia explodir, sabe, o sistema de arrecadação dele, uma pirâmide, tá certo? E não sei bem, eu não entendo muito bem esse mundo de pirâmide aí, tá certo? Mas eu penso que é assim, sabe? Ele montou uma rede, rapaz. Olha, o que está incomodando hoje, sabe? É que ele foi assim um cara esperto e ele preparou, sabe, essa bomba para detonar e começou a se aproximar de políticos, inclusive políticos de esquerda, rapaz. A notícia que está hoje aí veiculando é que ele esteve no gabinete, sabe, do Lula, sabe? Esteve no Planalto, tá certo? E teve uma audiência com Lula, tá certo? E hoje os adversários da esquerda estão cuidando de jogar o Lula dentro desse redemoinho, sabe, desse redemoinho, desse furacão que é o caso Banco Master, tá certo? Para desmoralizar e tirar vantagens eleitorais que nós estamos já em 2026 e estamos no ano eleitoral. Se vai escolher aí presidente, se vai escolher deputado, senador, tá certo? E os caras tão danados aí, sabe, para desmoralizar, criar aí, sabe, como eles falam, narrativas de desmoralização, inventar mentiras. As narrativas elas se encerram num plano, no plano da estética, tá certo? Homero foi um grande narrador, tá certo? As obras dele, a Ilíada, a Odisseia. E outros aí também, sabe, que escreveram história. O Homero foi um poeta, tá certo? Um poeta que teve uma produção, como o Paulo Diniz fez agora, sabe? Com essa composição aí, põe um arco-íris na sua moringa. Claro que essa composição dele não tem a estatura de uma Ilíada, de uma Odisseia, tá certo? Foi apenas ali, sabe, um momento ali, tá certo? Um momento leve. Eu fico pensando quando eu estudei a literatura, eu estudei literatura portuguesa, e muitos dos poetas portugueses, sabe, aí também se dedicavam em fazer a sua produção no mundo da estética, tá certo? E aí, sabe, e eles usavam inclusive drogas, tá certo? Usavam ópio e outras coisas mais aí, sabe, para poder varar a noite, tá certo? Eu falava aqui, sabe, da eletricidade. E eu fico pensando que os poetas da segunda geração, romântica não realista ali, sabe, em Portugal, por exemplo, e aqui mesmo no Brasil, e realistas e românticos, tanto faz, tá certo? E os caras se drogavam, viviam na madrugada. Teve um poeta brasileiro aí que morreu cedo para Dedéu, tá certo? O cara só vivia nos puteiros aí, sabe? Na vida boêmia, aquela coisa toda. E na vida boêmia o que se tem é o quê? Bebidas, sabe? Álcool, sabe? E drogas, sabe? E o ópio era uma droga muito frequente naquele tempo, sabe? Essa droga vinha lá da Ásia, da China ali, sabe? Daqueles países asiáticos ali, eu não sei, ali do Afeganistão. O Afeganistão foi um grande produtor
de ópio, tá certo? Depois disso, outros países como a Indonésia, eu acho, a Tailândia, se dedicaram também a produzir ópio, aquela coisa toda, chineses também. O ópio chegou a ser usado como arma de guerra pelos britânicos ali naquele processo de colonização da China, tá certo? Eles endoidavam os chineses ali para enfraquecer a moral. Aí o Marx não tem o que fazer um dia, rapaz, ele escreve um texto, não sei onde é que está essa expressão dele aí, sabe, de que a religião é o ópio do povo, tá certo? Porra, bicho, o pessoal cai de pau matando. Eu estou recebendo vídeos aí da Segunda Grande Guerra Mundial, tá certo? E o papel que teve a Igreja Católica, rapaz, os católicos se cagavam de medo, a Igreja principalmente, a partir ali da direção dela, a partir de Roma, sabe? Eles ficavam orientando os padres aí para fazer sermões aí, sabe, para endoidar o pessoal com medo do comunismo, tá certo? Lá vem o barbudo, lá vem o barbudo era o Marx, tá certo? Veja que lá na Rússia, rapaz, um barbudo também, sabe, de cavanhaque forte, sabe, o Lenin é apelido, sabe, do Vladimir. Vladimir o quê? Não sei o sobrenome dele. Lenin é apelido. E ele endoidou, rapaz, ali os trabalhadores ali em Moscou, tá certo? E em outras cidades ali da Rússia, tá certo? Organizou aquele pessoal que trabalhava em fábricas de manufaturas ali numa condição precária do caralho. Da mesma forma que havia na Inglaterra, rapaz, trabalhadores fudidos, até crianças havia ali, sabe? Nas fábricas inglesas ali produzindo, sabe? Ali para enricar, rapaz, os donos da fábrica, rapaz, porra, bicho, vê se pode. E o Marx viu isso, o Marx leu Adam Smith, leu David Ricardo, tá certo? E fez ele elaborou, escreveu um livro, uma odisseia dele, sabe, tipo, entendeu? E fez uma narrativa, como diria o outro, sabe? E vai ver que foi meio poético, sabe? Só que uma poesia rude, rapaz, uma poesia dura, puta que pariu, uma poesia sem sentimento, tá certo? Que é o texto narrativo, tá certo? E o narrativo, quando eu falo aqui, eu não estou pensando em Olavo de Carvalho, tá certo? Eu estou pensando na expressão como forma de composição, tá certo? Você tem a dissertação, você tem a narração e você tem a descrição, tá certo? Aí apenas isso, tá certo? E cada um dessas formas é de escrever o texto, tá certo? A descrição, a narração ela pode ser, por exemplo, poética, tá certo? Pode ser em versos, tá certo? Já a dissertação por natureza ela será aí, sabe? Linear, tá certo? Tem uma palavra aí que não vem agora, tá certo? Mas a dissertação ela vai ser linear, vai ser aí, sabe, discursiva, tá certo? Longilínea, tá certo? O texto é diferente. E eu penso que Marx, quando escreveu o Capital e falava dessas coisas aí, ele não deixou de ser poeta porque a gente é uma mistura de tudo, tá certo? A gente é Paulo Diniz em todas as coisas que a gente faz e pensa, tá certo? Veja de repente ali um pernambucano aflito no Rio de Janeiro, comedor de gilete. Quem foi? Tinha um humorista que falava, sabe, que para garantir um prato de boia, sabe, ele vindo, não sei se era de Minas, como é que chamava aquele humorista, tá certo? Ele ia para Copacabana, sabe? E atrair a atenção dos transeuntes, sabe, ali na praça, dizendo que ia comer gilete, certo? Ele pegava o violão dele, cantava uma música, fazia ali, sabe, um entreveirozinho ali com violão, tá certo? E dizia que ia comer gilete, o pessoal ficava curioso e se aproximava dele para ver como é que ele ia comer gilete. Só que ele aprendeu a fazer o truque, aí o cara era um artista, tá certo? Era um cara de circo, sabe? É que nem aquela facada do Bolsonaro, rapaz, não sai da minha cabeça, sabe? Que aquela facada foi faca cenográfica, entendeu? Daquelas lâminas que você bate assim, ela entra, tá certo? É uma mola. Ora, porra. Eu já falei que a Beth Aziz, sabe, não tendo uma faca cenográfica, tá certo? Ela mandou um cara atirar no calcanhar delas, no pé, tá certo? A Beth Aziz foi uma política em Manaus, está viva ainda, a peste, ela é jornalista, tá certo? E é da área jurídica, me parece. A Beth Aziz, rapaz, acho que ela está com 60 anos por aí, assim, eu acho, ou mais um pouco. E ela queria ser prefeita, era vereadora, sabe? E mandaram dar um tiro no pé dela. Porra,
Uma outra, rapaz, estava fazendo um discurso num caminhão, não sei se foi verdade, sabe, se houve realmente intenção, tá certo? Mas estava fazendo um discurso num caminhão e caiu do caminhão, rapaz, no chão, sabe, se estarrou no chão, tá certo? E eu não sei onde isso aí, sabe, é dar voto. Um outro nos Estados Unidos mandou alguém dar um tiro na orelha dele, tá certo? Um tiro de fuzil, vê se pode. Não, eu penso que o cara atirou para cima, pau, entendeu? Ele levou a mão na orelha, sabe? E já estava ali, fez um corte, sabe? De alguma forma ali, sabe? Ou não, tá certo? Ali, sabe? De repente simulou ali, sabe? Com algum líquido, sabe? Uma evasão de sangue, tá certo? E ali depois disseram que tinha sido um corte, ninguém viu, ninguém examinou, tá certo? Porra, bicho. Essas coisas assim saem do mundo da estética, tá certo? Eu falava do Paulo Diniz, ontem eu falei do Matracajá, mas eu falava do mundo da estética, e no mundo da estética, o mundo da estética é o mundo de Dionísio, certo? É o mundo do caos, é o mundo da criação, da invenção, é o mundo da emoção, tá certo? Então a gente distingue dois campos, tá certo? Eu estava falando há pouco aí, tentando aí, sabe, desenvolver a ideia quando o smartphone não ajudou, mas eu tentava desenvolver a ideia de que no mundo da estética se lida com as emoções, tá certo? E quando Schopenhauer fala de vontade como uma força cega e incessante, eu acho que ele está situando ali uma espécie de vontade, tá certo? A espécie de vontade é de vontade caótica, de vontade emocional, tá certo? De vontade instintiva, de vontade natural, tá certo? Essa coisa que ocupa o corpo, domina o corpo, tá certo? E joga o corpo na parede, sabe? E joga o corpo no telhado, assim como se fosse uma possessão demoníaca, sabe? Eu estou imaginando aqui aquele filme de possessão como é que chama aquela atriz? É Blair? Eu não lembro, tá certo? Onde, sabe, Satanás, sabe, invade o corpo da criatura, sabe, dilacera todo o corpo, aquela coisa toda. Assim, eu imagino as forças dionisíacas, tá certo? Dionísio, o deus do vinho, o cara quando toma um copo de vinho, sabe, é como tomar um copo de cerveja, um copo de uísque, esperando que esse destilado aí não tenha, sabe, aquela substância de álcool aí, sabe, que mata as pessoas, porra, que segue as pessoas, sabe, e tira a vida das pessoas. Porra, é foda. Mas o cidadão, quando ingere, sabe, uma bebida aí, sabe, alcoólica, por exemplo, ou outras drogas, sabe, metanfetaminas, tá certo? Sei lá o que, fentanil, o caboclo fica doidão, tá certo? Aí nessa hora o corpo é que domina a situação, sabe? Tira a consciência. E a consciência é o mundo de Dionísio, do Apolo, rapaz, sabe? Que é o cara centrado. Aquela coisa que eu falava, não sei se falei somente 2 minutos, sabe, de Jacó e Esaú, sabe, Esaú era o testosterônico velho, rapaz, um cabra doido, sabe, que andava ali pelos desertos, ali onde ele estava, ali na Palestina, tá certo, caçando leões, eu não sei se tinha leões ali, sabe, na Palestina, para tudo deserto, onde é que ele ia encontrar mata ali para ter leão dentro, eu não sei. Mas ele era assim, esse cabra doido, cabra de porrada, sabe? Cabra de confusão, cabra de puteiro, tá certo? E a mãe dele olhava assim, ela dizia, esse cara não vai prestar. E ela tratou logo, rapaz, sabe, de pegar o Jacó, tá certo? E preparar uma fraude, sabe, para deserdar o Esaú, rapaz. Olha, que eu falei, sabe, eu não sei, eu vou falar de novo aqui, sabe, que as mães às vezes não prestam, tá certo? Elas tramam também, tá certo? Olha aí, caboclo falar do que tu estás falando, tá certo? Porra, bicho. E aí o otário era o velho Abrão, sabe, ali já cego, ali dentro da tenda dele, sabe, com a gara ao redor chupando o pau dele, entendeu? Porra, bicho, é foda. E a porra da mulher dele, como é que chamava? A Sara, ela não se importava, porque naquele tempo se permitia, sabe, que o senhor ali, sabe, tivesse muitas servas, entendeu? Servas entre aspas, entendeu? Servas para servi-lo sexualmente também, entendeu? E eu só sei que ele ficava ali, rapaz, cego, com a Agar ao redor. A Agar foi a mãe como é que chama? Do pai de todos os árabes ali, tá certo? Porra, bicho. Como é que chamava ele? Não vou lembrar agora. E eu só sei dizer, rapaz, sabe? Ezequiel, o nome do cara? Não sei se era Ezequiel. Ai, ai. Mas assim, rapaz, olha, são agora 24 minutos, sabe? Eu tô aqui pensando essas coisas.
sem deixar de pensar, sabe, o que está acontecendo hoje no Brasil, tá certo? Essas forças que marcham hoje aí no campo da extrema-direita, essas forças que marcham hoje lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, sabe? Os Estados Unidos está passando aí um perrengue com frio, com neve, tá certo? Nós estamos na estação do verão, tá certo? E o bicho está pegando por lá, rapaz, está um neval, uma nevasca do cacete para aquelas bandas de lá. E ao mesmo tempo, para ter uma nevasca de assassinato, sabe? Esse cara que está no governo dos Estados Unidos, sabe? É um proto-nazista, sabe? Um proto-nazis, como diria o professor Lejane Mihan, tá certo? Para dizer assim, sabe? Que ele cultiva o espírito, sabe? O espírito ali, sabe? O espírito de Hitler, o espírito de Mussolini, mas o espírito de Hitler, tá certo? Hitler foi medonho, tá certo? E ele hoje luta, briga. Já tem gente aí como Horta dizendo que as instituições já levaram farelo, tá certo? Outro dia foi um professor da USP, eu acho, como é que chamava ele? É um cara do filiado no PSOL. E todo mundo se estarreceu, sabe, quando ele disse que o Estado de Direito tinha ido pro saco, sabe? Como é que chama? O nome tá querendo sair aqui na ponta da língua, tá certo? E, e aí todo mundo ficou assim, mas eu já vinha falando, repetindo outros aí, sabe? Ali o Aragon, como é que chama o Aragon? O rei Aragon, tá certo? Um intelectual que tem aí, sabe? Que vem aí, sabe? Aí falando, assim, das ideias que hoje estão no mundo aí, sabe? As ideias da extrema-direita. As ideias ali cultivadas pelo Beno, rapaz, o Beno não presta, tá certo? E outros ali, os outros intelectuais da pesada. O Beno ele domina a arte das redes de internet, tá certo? Ele aprendeu a lidar com os algoritmos, sabe? Aprendeu noções de teoria da informática, sabe? De teoria da computação. Outros aí, como um tal de Aldrich Kolbe, sabe? Outros aí que agora não vem, mas já fiz vídeo citando essas pessoas, repetindo o Aragon, o rei Aragon, tá certo? E acho que foi o rei Aragon que deu essas ideias no DCM, tá certo? Mas o fato é que existem aí, tem o pessoal das Big Techs, donos daí dessas empresas de rede de internet, sabe? De rede digital, e aí eles se apoderam dessa ferramenta e agora em 2026 nós aqui do campo da esquerda estamos aí preocupados com o que vai acontecer. Veja que o tal de Nicolas Ferreira saiu de Porangatu, eu acho, Porangatu, ali em Minas Gerais, na fronteira com Goiás, tá certo? E diz que ia fazer uma caminhada de 200 quilômetros, mas ele andava 1 quilômetro, sabe? Parava, ia pro hotel, pegava um carro, sabe? Igual aquela história do Jabuti e o coelho, sabe? Correndo, sabe? Fazendo uma disputa, tá certo? O coelho se desatava a correr no caminho dentro da mata, tá certo? E o Jabuti chamava seus primos e colocava um, sabe, ao longo do trajeto da corrida, tá certo? E quando assim que o coelho vinha, o jabuti se apresentava na frente, o coelho não entendia nada, continuava correndo, ultrapassava, tá certo? E corria, corria, corria. Quando chegava num ponto, ele já via que o jabuti tinha outro jabuti lá na frente, ele não entendia nada porque todos os jabutis são iguais, tá certo? Na verdade, houve essa fraude aí, tá certo? E o cara fez a mesma coisa, o tal de Nicolas, sabe? Aí, sabe? Colocou um bocado de jabutis no caminho, tá certo? Agora eu não sei com quem ele estava correndo, tá certo? Eu não sei. Mas assim, rapaz, sabe, os seres humanos, assim, num certo ponto, eles fraquejam, sabe, perdem os objetivos cósmicos, sabe, perdem os objetivos civilizacionais, perdem os objetivos de progresso, de evolução, sabe, de mudança de vida, de transformação, tá certo? Eu acho que aí, sabe, eu conduzindo a coisa aí para dentro do marxismo leninista. Outro dia o Lejane falou, sabe, que o cidadão para ser comunista, necessariamente ele precisa ser leninista, tá certo? Porque foi Lenin que teorizou sobre socialismo, tá certo? Pegou o pensamento de Marx e aprofundou, falou de transformação, e a verdadeira transformação, que no caso aí, sabe, tem por finalidade estabelecer a realização comunista da sociedade, só acontece se você, sabe, tiver as ideias de Lenin, tá certo? Então veja que os seguidores de Trotsky têm um problema muito sério, tá certo?
Eles podem ser trotskistas desde que eles fundamentem seu pensamento, sabe, no leninismo, sabe? E assim, sabe, eu fico imaginando, veja, e aí, sabe, a coisa é pura, sabe, não existe maldade, sabe, o que se quer é numa ditadura do proletariado, tá certo? Quando se fala em ditadura, se está pensando numa forma de governança, tá certo? Feita por princípios que orientem um bem-estar, sabe, dos cidadãos, sabe, como acontece hoje na China, tá certo? 1,5 bilhão de chineses ali governados pelo Partido Comunista Chinês, onde ali as intenções, sabe, de servir, sabe, de facilitar a vida em sociedade naquelas imensas cidades chinesas, eu fico imaginando a confusão que dá, tá certo? Eu acho que não é fácil. E assim, bicho, quando já são 30 minutos de vídeo, tá certo? Eu não sei como é que eu vou chamar esse vídeo hoje. Eu não sei o que me chamou a atenção, sabe? Eu acho que eu vou colocar Dionísio e Apolo, tá certo? Para lembrar, sabe, de Nietzsche e essa discussão que ele fazia, sabe? Sabe, posicionando questões caóticas e questões lógicas, tá certo? Questões racionais, tá certo? Eu estou falando de causa e logos, tá certo? E talvez pudesse então ser melhor assim, causa e logos, para justamente representar, sabe, o que está acontecendo hoje no mundo, rapaz, sabe? A proposta do Nicolas Ferreiras é o caos, a proposta de Trump é o caos, a proposta da União Europeia é o caos. O que o Putin também está propondo ali, tá certo? Não deixa de ser caos, tá certo? E ali, sabe, o que o Netanyahu faz ali na Palestina é caos, tá certo? E onde nós temos lógica é na China, por exemplo, onde nós temos lógica aqui na Venezuela, tá certo? Onde nós temos lógica, sabe, lógica de transformação é em Cuba, tá certo? É ali na Coreia do Norte, tá certo? Quando lá não deixa de haver uma certa preocupação, sabe, com a condição do cidadão, tá certo? Em repartir, sabe, as benesses, tá certo? E as benesses que eu digo são os favorecimentos, sabe, de garantir ali, sabe, os resultados de direitos a todo mundo, direitos iguais para todo mundo. Acho que é isso que a coisa vai. Fico por aqui, digo que meu nome é Ernesto, rapaz, nessa manhã são agora 5h33, não sei se já estou falando alto. Dia 27 de janeiro, rapaz, terça-feira é dia de ir para a novena, rapaz, não esqueçam, tá certo? Caboclo falador, rapaz, quem fala muito dá bom dia a cavalo, eu sei disso. Bom dia.